General, nós nos solidarizamos aqui em relação ao atentado que sofreu Jair Bolsonaro, as nossas solidariedades à família de Jair Bolsonaro, aos companheiros de partido, como o senhor também, de Jair Bolsonaro. Lamentamos profundamente um episódio como esse. Boa noite ao senhor. Boa noite, Heraldo. Boa noite a todos. Boa noite àqueles que estão acompanhando. Realmente, é mais do que um atentado ao Bolsonaro, é um atentado à nossa democracia. Mas o que eu quero destacar é que hoje é 7 de setembro, dia da união de todos os brasileiros, dia da nossa independência. E é essa a mensagem que a equipe que trabalha com o deputado Bolsonaro deseja passar ao nosso país. Eu já passo ao Fernando Gabeira, que tem a primeira questão ao senhor. General, uma das virtudes dessa nossa série é tentar entender como os candidatos a vice se comportariam na eventualidade de substituírem o candidato. Mas essa campanha é tão confusa que, às vezes, essa eventualidade vem mais cedo. Ontem estivemos aqui com um candidato a vice que vai ocupar a cabeça de chapa na semana que vem. E agora estamos diante do senhor, que terá mais ou menos, digamos, 10, 15 dias da campanha em que estará praticamente sozinho em relação ao candidato principal. E eu pergunto ao senhor, como a campanha vai integrar esse acontecimento, como ela vai elaborar esse acontecimento e qual será o tom dela daqui para frente? E como será a divisão das tarefas? Muito bem, Gabeira. Nós estamos trabalhando com 3 vetores, né? O primeiro vetor era, obviamente, a recuperação da saúde do Bolsonaro. A partir do momento que ele está no Hospital Albert Einstein, após o extraordinário trabalho feito lá em Juiz de Fora, nós estamos controlando esse aspecto. O segundo vetor é a questão da investigação policial que está em curso, né? Nas mãos da Polícia Federal, competente, capacitada, e que vai chegar à conclusão sobre a verdade do que ocorreu ontem lá em Juiz de Fora. E o terceiro vetor é exatamente esse: como reorganizar essa campanha. Até então, né, nós trabalhávamos com uma dupla muito bem afinada. Eu sempre costumo dizer que Bolsonaro é o nosso agitador, é o homem das massas, e eu sou o propagandista, que trabalho com pequenos grupos. Então, agora nós vamos sentar ali com o Estado-Maior da campanha. Compete a mim aquela disciplina intelectual de seguir o rumo que ele vinha dando, até porque o candidato é ele, não é? E em mais 2 ou 3 dias nós vamos conseguir nos reorganizar e vamos aproveitar, né? Temos muito pouco tempo de televisão, vamos aproveitar vídeos que já foram feitos e outros que ele vai ter condições de fazer e outras ideias que vão surgir das equipes que estão trabalhando. General, o tom será mais ou menos o tom da sua entrevista de ontem à noite em Porto Alegre? Quer dizer, calma, serenidade, procurar se entender um pouco melhor em todos os campos. Como é que será o tom mesmo da campanha? Hoje o deputado Bolsonaro me ligou, eram 7h20 da noite. Né? Eu estava ali em Copacabana, junto com a minha filha, que veio de Brasília, com meus 2 netos menores. E exatamente o que ele me disse foi que nós vamos moderar o tom. Por quê? Qual é o nosso grande objetivo? Se nós vamos ser eleitos, nós vamos governar para todo o Brasil, e não para pequenos grupos. Então, essa é a nossa visão, até porque fomos soldados a vida inteira, e quem foi soldado do Brasil sabe que a gente tem que manter a união. Sem união, a gente não chega a lugar nenhum. Pereira. As redes sociais sempre foram a grande força da campanha do Bolsonaro, porque não tem tempo de televisão, não tem estrutura partidária grande. Sabendo que nas redes sociais a maior parte das mensagens das campanhas é incontrolável. A maior parte não depende diretamente de uma ordem de alguém. Tem militantes espalhados. O senhor tem condição de controlar essa militância para não deixar que o tom da campanha nas redes sociais seja um tom agressivo? A gente não tem condições de controlar 100% disso aí, não é, Merval? Isso é uma realidade. Agora, nós estamos difundindo pequenos vídeos, né? Eu mesmo já fiz uns 2 ou 3, né? Mandando o pessoal, né? Vamos raciocinar, vamos focar. Qual é o nosso foco? O nosso foco é difundir
as ideias do Bolsonaro, as nossas ideias de campanha, nossas propostas para o país, que é o que eu considero fundamental numa campanha, em vez de ficar todo mundo se atirando abaixo da linha da cintura, como já estava meio que ocorrendo, e que acaba levando a incidentes dessa natureza. André Sadi. Candidato, queria falar um pouco sobre as primeiras reações ontem da campanha do Bolsonaro a esse atentado. A primeira coisa que o senhor disse ali foi o seguinte, abre aspas, se querem usar violência, os profissionais da violência somos nós, fecha aspas. Depois o senhor disse que se referia ali ao Estado, né? Mas o Bibiano, que é o presidente do PSL, um dos principais coordenadores da campanha do Bolsonaro, disse à Folha ontem o seguinte, abre aspas, agora é guerra, fecha aspas. O que está valendo? Agora não é hora de apaziguar os ânimos? De fato, com qual dessas declarações a gente deve ficar em relação à campanha de vocês? O normal que acontece, né, quando ocorre um acidente, né, dessa natureza, um incidente traumático, né, a pessoa tem que ter muita calma, né, aquela velha frase aí, muita calma nessa hora. E realmente, né, se subiu um pouco o tom, mas depois, atenção, gente, vamos baixar o tom, porque não é caso de guerra, né? E, como eu disse aqui, a investigação do assunto é responsabilidade da Polícia Federal. Que a polícia descobrir, que se leve ao devido processo legal, que se julgue e se condene, se for o caso. Mas que tipo de trabalho o comando da campanha está fazendo nesse momento para ir em direção disso que o senhor está falando? É exatamente o que eu respondi ao Merval, né? Nós estamos lançando esses pequenos vídeos, fazendo contato com aquilo que a gente pode chamar dos nossos cabeças de chave nos diferentes estados e passando a palavra de ordem. Atenção, reduzir as tensões. Não adianta haver o confronto nesse momento, que não faz bem a ninguém e é péssimo para o país. General, o senhor disse que pouco tempo atrás o senhor falou por telefone com o candidato Bolsonaro. Como é que ele estava? Como é que foi esse diálogo? Ele me ligou, quem ligou foi o filho dele, o Carlos, né? Colocou no Viva Voz e que ele gostaria de transmitir algumas ideias para mim a respeito dessa entrevista que iria ocorrer. Até porque eu sou meio neófito nos assuntos, né? E ele precisava me orientar, né? Então, foi uma conversa rápida e principalmente nesse tom, né? De não exacerbar, né, a questão que está ocorrendo. Miriam Leitão. Candidato, a campanha de Bolsonaro, a campanha do senhor, sempre defendeu o porte de armas, o direito da população ter armas. Mas isso aí não tiraria do Estado o monopólio da força? Isso aí não é uma forma de dizer que cada um se vire sozinho? Essa questão, como sempre, né, Miriam, é uma questão polêmica, né? Ninguém é dono da verdade nesse papel. A nossa visão é que não é simplesmente jogar fuzil e pistola para cima, cada um pega e sai portando arma. É a pessoa ter o direito de portar a sua arma, ou seja, vai ser submetida a um teste psicotécnico, não é? Vai ter que fazer prova de tiro e aí ela vai portar a sua arma desde que queira. Eu até comparo, pode ser uma comparação exagerada, vamos dizer assim, não é? Mas os acidentes de trânsito matam quase tanto quanto os homicídios no país. E ninguém proíbe de vender carro, muito menos estão preocupados da forma como os nossos motoristas estão sendo formados, e a gente vê desastres ocorrerem à noite e dia, finais de semana, não é? Problemas graves. Pode ser acha que resolve? Pode ser uma comparação exagerada, Miriam, mas o que eu julgo é o seguinte, o que o Bolsonaro coloca é a liberdade de você escolher, quer ou não ter uma arma. E em que isso aí vai resolver o problema? Miriam, a questão do porte da arma, de você ter uma arma, é a questão do equilíbrio de forças, né? Então você pega, por exemplo, você é uma mulher mais frágil, obviamente, sendo atacada por uma pessoa na rua, um homem de 120, 130 quilos, se você tiver uma pistola e souber usar, você vai dissuadir esse Talvez ele me tome a arma e ele passe a ficar armado. Mas para isso você terá que passar por uma prova de tiro, por um treinamento, e você terá capaz de reagir se houver momento. E o monopólio da força, que é do Estado? O monopólio da força é para as questões coletivas, não é? Então, quando você tem grupos, como nós temos aqui no Rio de Janeiro e em outros lugares do país, que ocupam territórios por meio da força, nós não podemos permitir que isso ocorra. Candidato. Gerson Camarote. O senhor não foi a primeira opção do candidato Jair Bolsonaro para a chapa. Pelo contrário, várias outras opções estavam na frente. Poderia citar, por exemplo, o senador Magno Malta, o general Heleno, a Janaína Pascoal, jurista, o príncipe, o Luiz Felipe Orleans e Bragança.
Diante disso, acabou ficando uma chapa de 2 militares. E aí eu lhe pergunto, o filho do deputado Bolsonaro, também deputado Eduardo, quando defendeu o seu nome, disse o seguinte: o vice precisava ser alguém que não compense correr atrás de um impeachment. E acrescentou: sempre aconselhei o meu pai, tem que botar um cara faca na caveira para ser vice. O senhor concorda com isso? O que ele quis falar com essa... tem que ser um vice faca na caveira? Acho que talvez ele tenha querido dizer que eu sou um cheque, né, para o Bolsonaro, né, que as pessoas vão olhar, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro, mas quem está por trás dele é o general Mourão. Não é? Mas, na realidade, não é desse jeito, viu, camarote? Mas o senhor está dizendo isso porque está atrás do Bolsonaro, só diria os parlamentares, ou... Como se eu fosse o bicho-papão. Na realidade, não é assim. O que eu quero deixar claro, vou conceder um furo aqui a todos, né? Eu sempre fui a primeira opção. Há 3 anos atrás, em 2015, eu era comandante militar do Sul. Ele me procurou e disse: eu vou ser candidato a presidente. Conto com você. Quando eu estava para passar para a reserva, no final de fevereiro, ele disse: preciso que você se filie a um partido político. Eu digo: pô, mas eu vou me filiar a um partido político? Eu já disse que eu não quero ser candidato. O senhor tinha falado várias vezes que não... Não queria ser candidato. Não, preciso que você se filie. E aí eu fiquei aguardando. É óbvio que ele buscou outras opções que seriam melhores em termos de composição e, de busca de mais apoios. E, no final, olhou para o banco de reserva e disse: entra em campo. Candidato, mas o Bolsonaro também disse que, quando o escolheu, que ele precisava de um vice que metesse o pé na porta. Aspas dele. O que é meter o pé na porta? Eu acho, mais uma vez, como eu disse para o Merval, viu, Andréia? Talvez queiram me rotular, como aquele elemento mais... Não, mas foi o Bolsonaro que falou. Mas o Bolsonaro me conhece bem, ele sabe bem como é que eu ajo, né? Eu acho que todos têm visto aí, nos últimos tempos, a forma como eu tenho conduzido as coisas. Eu acho que comigo ele tem uma tranquilidade, ele tem uma pessoa que o respeita, pelas coisas que ele tem feito e que comunga praticamente com quase a totalidade das ideias dele. Merval. Candidato, o senhor no ano passado estava na ativa, falando para um grupo de militares, afirmou a seguinte coisa, aspas: os poderes terão que buscar solução. Se não conseguirem, chegará a hora que nós teremos que impor uma solução. Depois o senhor explicou que só se houvesse uma situação de caos no país. Mas que solução seria essa que os militares imporiam fora da Constituição? A Constituição já prevê estado de sítio, estado de emergência, aprovado pelo Congresso. E o senhor acabou de revelar que, ao dizer essa frase, o senhor já tinha sido convidado para entrar na política. Esse convite teve algum peso nessa sua declaração? Julgo que não. Essa declaração, Merval, foi respondendo uma pergunta hipotética numa palestra na loja maçônica lá em Brasília, realizada em setembro do ano passado. Aí o perguntador até meio que se enrolou, invocou o artigo 142, Eu também não estava bem preparado para responder a pergunta naquele momento, já era o último lance do debate, mas ficou aquela ideia de que eu estava pregando um golpe militar. Essa foi a ideia que foi passada. E eu, em nenhum momento, preguei golpe militar. É uma questão de... Quando você olha a missão constitucional das forças, tem uma missão que eu considero que ela é uma coisa... Como é que interpretar isso? Que é a tal da garantia dos poderes constitucionais. Como é que a gente garante os poderes constitucionais? Mantendo a estabilidade. E se um poder não consegue mais cumprir a sua finalidade, o que nós fazemos? Então, é uma discussão que nós temos tido aí ao longo dos tempos, porque está escrito na Constituição. Mas o senhor, então, admite que as Forças Armadas podem intervir se julgarem que um poder está inerte ou está em perigo? Eu vou colocar aqui para ti, Merval. Eu vejo que o Brasil tem 4 objetivos nacionais permanentes: integridade do território, integridade do patrimônio, democracia e paz social. Quando você fala em integridade do território, integridade do patrimônio, é defesa da pátria. E quando você fala democracia e paz social, você está vendo as outras 2 missões, que é a garantia dos poderes constitucionais
e a garantia da lei e da ordem. Mas, general, sempre a pedido por solicitação de um dos poderes, não é por conta própria. Pois é, mas quando a gente vê que pode ocorrer uma anomia, nós estamos falando aqui numa situação hipotética, né? Isso é hipotético. Quando você vê que o país está indo para uma anomia, na anarquia generalizada, que não há mais respeito pela autoridade, grupos armados andando pela rua. Mas não está na Constituição. A letra da Constituição não estabelece essa possibilidade. Isso é uma possibilidade fora. Porque, Heraldo, toda missão tem que haver uma interpretação. O comandante, no item 1 do estudo de situação do comandante, é interpretar a missão. E não é fácil, existe interpretação, né, general? Porque a letra, vamos tratar da literalidade da Constituição e o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal que interpreta. Só que a garantia dos poderes constitucionais não é por iniciativa de qualquer um dos poderes. A da lei e da ordem, sim. Miriam Leitão. Eu quero continuar nesse assunto. O senhor ontem disse em Porto Alegre que a democracia é o nosso bem maior. E eu quero entender melhor exatamente em que situação esse bem maior pode ser sacrificado, na opinião do senhor. Exatamente, Miriam, quando há anarquia, quando o país está... Agora há? Agora não. Nós temos tido turbulências, né? Temos tido momentos aí que as coisas ficaram meio complicadas, mas não estamos chegando no nível da mas isso que ele estava falando, ele faz direito, é o seguinte: não existe na Constituição a possibilidade das Forças Armadas agirem por conta própria. Existe apenas, assim, ela atende a comando de poderes institucionais brasileiros. É esse ponto que a gente não está entendendo muito bem. E para reforçar, eu queria lembrar uma frase do senhor que diz o seguinte: por que não vamos derrubar este troço todo? Até chegar o momento em que ou as instituições solucionem o problema político, a relação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. É sobre isso que o senhor está falando? Exatamente. O que acontece? Como eu te disse, foi uma pergunta feita ali no final de um debate, não é uma pergunta mal feita e também mal respondida por mim. Foi mal respondida. Passou uma imagem de que eu estava pregando um golpe militar. Pois é, mas é exatamente isso. E não é isso que eu prego. Mas se não está na Constituição, uma intervenção é golpe. Vamos ver o seguinte: responsabilidade. Né? As Forças Armadas têm a responsabilidade de garantir que o país se mantenha em funcionamento. Cruzamos os braços e deixamos que o país afunde? A política não tem como mediar isso? Se a política não estivesse mediando. Olha a situação que eu estou colocando, Cristiano. É o momento em que a anarquia toma conta do país. Não está acontecendo. Volto a dizer. Mas em qualquer hipótese, uma intervenção Quem é que vai decidir que a situação está de anarquia, nesse limite que o senhor está Para isso colocando? existe comandante, né? O comandante teria que decidir, não seria iniciativa. Mas o comandante quem? O presidente da República? O próprio presidente da República, ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, ele pode decidir isso, ele pode decidir empregar as Forças Armadas. Aí você pode dizer, mas tem regras, é só o Congresso Nacional. É um autogolpe. É um autogolpe, você pode dizer isso. Mas é o Congresso que tem que decidir. É um autogolpe também. Quer dizer, o senhor admite a possibilidade teórica de haver um autogolpe? Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Mas aqui o senhor admite, na situação do Brasil, no nível de avanço democrático que o Brasil já conquistou? Não acho que vai ocorrer, camarote. Não acho que vai ocorrer. Eu respondi a uma hipótese, né? Trabalhamos em cima de uma hipótese, eu tenho dito em todas as vezes, já me perguntaram esse assunto várias vezes, né? Que era uma hipótese. Eu não vejo no momento que o Brasil está vivendo, com todas as dificuldades que nós temos, com um Congresso com muita gente envolvida em atos de corrupção, com o Executivo sem conseguir realizar suas tarefas, às vezes com as reclamações que nós temos em relação à lentidão do Judiciário, à falta de ação do Judiciário, mas prosseguem funcionando as instituições brasileiras. E o nosso comandante, vou colocar o Eduardo Vilas Boas, ele tem deixado isso muito claro todas as vezes,